concordo que, como política interna, é maravilhoso, porque depois da destruição do Bolsonaro isolando a gente, vende o Lula como se fosse um deus que vai resolver a guerra. E o PT está conseguindo fazer isso, o lulismo está conseguindo fazer isso muito bem até o momento. Porque assim, o Brasil ficou muito tempo fora do debate internacional. Então pode ser que uma nova jogada, uma nova postura do Brasil e com a habilidade política que o Lula tem, que a gente conhece, pode ser que faça diferença sim. Ele tem esse carisma natural que ele exerce na política interna, vai ser muito útil que ele exerça também na política externa, até porque a gente estava do nulo, né, do nada, para muita coisa agora. Então talvez seja por isso também, Madeleine, que exista essa comoção. Poxa, o Brasil acordou para a política internacional. Tanto tempo que a gente ficou de fora das principais discussões e agora a gente voltou ao cenário. Mas a comoção é só aqui, lá fora não tá essa comoção. Não. Aí eu já não... É comoção porque a gente é brasileiro, só isso. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro, ela é muito evidente. Seja cidades por um lado, transporte por outro, que também por ali se vai apoiando via governo federal. Essa é a determinação do presidente Lula. Então não foi por acaso que ele reforçou os recursos, reforçou não, garantiu os recursos para a Defesa Civil, para 2023, que também garantiu para a habitação. Vou pegar um exemplo aqui. Prevenção não é mais com a gente, é com o Ministério das Cidades. Então é com o governo federal via Ministério das Cidades. A questão da proteção das encostas de deslizamento é com o Ministério das Cidades. Lá o presidente Lula garantiu os recursos. Então ontem, na reunião de trabalho do presidente Lula, nós estávamos em 10 ministros lá, junto com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e com o governador Tarcísio, com as suas equipes também, mais a companhia do secretário nacional de Defesa Civil, além de anunciar a integração dos ministérios, que no quesito Defesa Civil está sob a nossa responsabilidade, mas há muita transversalidade de atuação de outros ministérios, ainda agora na resposta e também na reconstrução. Portanto, a reunião ontem com o presidente Lula, com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, com o governador Tarcísio e todas as equipes, nessa transversalidade tanto do governo federal, mas na integração dos níveis de poder, que é essa concepção de defesa civil, nós tomamos uma série de medidas. Inclusive o presidente Lula autorizou na hora que fosse acionada a Marinha do Brasil, que agora já está aí conhecido, que o navio com capacidade para atender até com 300 leitos será implantado ali naquela região, colocado aquela região a serviço da sociedade, mas também muitos fuzileiros que se juntarão aos mais de 600 homens e mulheres, tanto do governo federal, das forças militares, do governo do estado de São Paulo e dos governos municipais, estão mobilizados desde o início. É bom que a gente fale que no primeiro dia nós já colocamos da Defesa Civil especialistas para trabalhar junto com o governo de São Paulo e com os governos municipais os planos que são necessários para restabelecimento, reconstrução ou construção, mas também de assistência. A assistência ela é permanente, de saúde, de educação, as vítimas, a tirada do isolamento. Então isso é dinâmico, com toda essa mobilização e esse emprego de equipamentos, de pessoas, de tecnologia, de embarcações, de aeronaves, de viaturas. Então tem um emprego muito grande de força de defesa civil, estadual, federal e municipal acontecendo desde a primeira hora. E ao mesmo tempo que este emprego dessas forças na questão da assistência está acontecendo, os planos de assistência, os planos de reconstrução e os planos de construção também estão acontecendo. À medida que esses planos for sendo de conhecimento do governo federal, ingressar no sistema, por isso nós estamos com a equipe lá agora reunidas na prefeitura, nós vamos liberando os recursos para que as prefeituras comecem a tomar as providências. Nós temos recursos já anunciados e liberados pelo presidente Lula, que estão aqui na alçada do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para a Defesa Civil. É bom relatar que para as ações de assistência ao desastre, a previsão de 2022 para 2023 era de R$25 mil. Era isso que o orçamento da Defesa Civil teria este ano, se não fosse a medida provisória aprovada em dezembro do ano passado por articulação do presidente Lula. Com essa medida provisória, nós também tivemos resolvido problemas em outras áreas do governo, como a criação do Ministério das Cidades para a questão da habitação, mas aqui se conta com R$500 milhão inicialmente para aquela rubrica orçamentária que só tinha 25 mil. E é com esse recurso que nós estamos apoiando desde o primeiro dia todos os municípios do Brasil. Nós temos mais de 1.300 municípios que já tiveram situação de decretação de emergência, que a gente está apoiando, tanto que nós vamos estar no Rio Grande do Sul, tem 300 municípios em situação de emergência, já na quinta-feira. E nesse caso específico, os recursos orçamentários e financeiros estão disponíveis, tudo que precisar fazer, até de construção de casa, para quem teve as suas casas perdidas, nós podemos fazer pela Defesa Civil. Então, na parte emergencial, a Defesa Civil pode reconstruir a casa das pessoas que tiveram
né, comprometidas agora nesse período. E na parte estrutural, o Ministério das Cidades vai construir um conjunto habitacional, ou 2, que for necessário na região litorânea norte de São Paulo. Na parte de transporte, se tiver que restabelecer uma ponte, construir uma estrada de menos porte, o plano de trabalho vai chegar para a gente e a gente vai garantir o recurso orçamentário e financeiro para as prefeituras ou para o governo do estado. Se for algo mais estruturante, como a gente vê o caso aí da rodovia Rio-Santos, que talvez leve um tempo maior, tanto para identificar a quantidade de trabalho e de recursos necessários para restabelecer, né, o fluxo na rodovia, aí pode isso migrar para o Ministério dos Transportes. O certo é que o presidente Lula autorizou a todos os ministros e ministérios na assistência, no restabelecimento e na reconstrução aqui com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, à medida que nós vamos conseguindo fazer os planos de trabalho, e nas partes de estruturação de novas políticas públicas, os ministérios envolvidos em cada área. Eu citei aqui especificamente habitação, porque é uma realidade, e transporte, porque o ministro Renan já está tratando também com o governador Tarcísio. Nós podemos aqui, via Defesa Civil, construirmos as casas, e isso pode ser, sim, liberado à medida que chegar um plano da prefeitura, identificando as pessoas que perderam suas casas ou que estão em condições que não pode ser colocada a família novamente naquele risco. Então, essas famílias, elas são identificadas e um plano de trabalho será apresentado e pela Defesa Civil nós podemos construir a casa dessas pessoas. Mas imagine tantas outras casas que não tiveram a destruição pelo desastre, mas que as pessoas estão desabrigadas e que para isso precisa ter segurança no futuro da sua moradia. Aí o presidente Lula autorizou o Ministério das Cidades, o prefeito conseguiu um terreno, 2, e o Ministério da Cidade construiu um conjunto habitacional. Então são 2 ações, uma do Ministério aqui da Integração e Desenvolvimento Regional, que é a construção de quem perdeu totalmente, então nós podemos fazer por medida emergencial, e a construção estrutural, que será um conjunto habitacional para evitar problemas futuros, é como se fosse a prevenção além de dar moradia digna. Olha, as pessoas que são especialistas nessa área de plano de trabalho, em vez de ficar esperando o plano aqui, nós colocamos lá em São Sebastião. Então estão lá com as equipes da Prefeitura e do Governo. Nós botamos no primeiro dia, ainda no domingo. E ontem levei, quando fui com o presidente Lula, mais técnicos nessa área. Nós estamos na expectativa de que ainda hoje comece a chegar no sistema já plano de trabalho. Inclusive, eles estão autorizados pelo Secretário Nacional de Defesa Civil a trabalhar com comitante. Eles podem ingressar com plano de trabalho de assistência. Então, são várias coisas, até produtos de higiene pessoal, alimentação, água, tudo isso que a gente já está fazendo pode ser reforçado, esses planos de trabalho, e nós liberarmos recursos, mais recursos nessa área de restabelecimento, aí separa plano de trabalho de restabelecimento e de reconstrução. Se tem que construir uma ponte, 2, 3, o que for, prédios públicos, desabaram, casas populares, aí apresenta um plano. Isso pode ser feito já. Então, a equipe nossa está lá orientando isso. O que sair dessa resposta em termos de emergência e de desastre, que passe a ser estruturante, aí eles também vão orientar, que é para não botar no plano de trabalho de defesa civil, mas fazer articulação na transversalidade com outro órgão do governo federal.